Sejam bem-vindos. Estão a ver aquela linha imaginária que nos separa de Espanha? O nosso viajante percorreu-a de Caminha a Castro Marim, de bicicleta, em busca das fortificações que ao longo dos séculos defenderam a fronteira de Portugal, dos reinos vizinhos. Inspirou-se no livro das fortalezas de Duarte de Armas, um desenhador ao serviço do rei Dom Manuel, que no século XVI desenhou as cerca de 50 fortificações deste lado da fronteira. O nosso viajante foi a todas, em autonomia total, dormindo por aí, e no sobe e desce constante descobriu o chamado Portugal reiano. Que Portugal é este? Pedro Varela, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, obrigado. Pedro, que grande loucura isto de fazer toda a fronteira portuguesa de uma ponta à outra. Fronteira terrestre, não é? Exato. Continental. E continental, exatamente. E fizeste esta viagem em duas etapas, não é? Primeiro, em 2023, fizeste Caminha-Sabugal, a Beira Baixa, e depois Beira Baixa ou Beira Alta? É nas Beiras. E fica ali na fronteira, não é? E depois do Sabugal até Castro Marim. Foi esta última parte que tu fizeste há coisa de poucas semanas. Caramba, não podias ter escolhido uma semana mais fresca, rapaz? Não fui eu que escolhi a semana, é que me escolheu a mim. Isso, foram as férias, não é? Portanto, estes horários escolares acabam por condicionar muito a vida dos pais, não é? Foi quando arranjaste tempo para partir na tua bicicleta rumo à segunda etapa do... Porque o tempo é o maior constrangimento no meio disto tudo. Os planos são muitos, mas Exato. o tempo é o maior inimigo. Muito bem. Então, mas olha, conta lá, o que é que tu viste nesta... Já vamos à primeira parte que fizeste em 2023, vamos falar desta parte, Sabugal, Castro Marim. Muitos ouvintes devem estar a interrogar-se, mas porquê ir ver fortificações, fortalezas, castelos? Porquê, Pedro? Castelos é património arquitetónico como qualquer outro e quem gosta tem sempre interesse, mas de facto esta ideia de ir para o Portugal reiano, como disseste, prende-se mesmo com o facto de querer pedalar assim mais no meio da natureza, mais afastado do buliço da civilização. E pronto, por causa de outras viagens eu já sabia que perto da fronteira há assim uma espécie de uma faixa que tem um nome, que é a Raia, não é? Exato. Que tem um bocado estas condições, não é? Não é um deserto, mas é um lugar diferente, que se vai estendendo ao longo da fronteira de Caminha a Castro Marim. E há sítios em Portugal em que é mesmo terra de ninguém, não é? Não há mesmo ninguém. Há sítios em que não há nada. Nem ninguém nem nada, não é? Há só há natureza, não é? Exato. Também era isso que procuravas, sebreiros, muitos sebreiros, sim. Agora portanto, na viagem deste ano, não é? Os sobreiros e as oliveiras foram uma constante, de facto. Mas é assim, o Portugal rural e Espanha também, e depois também é uma coisa engraçada que Portugal e Espanha acaba por se confundir muito, não é? Nestas regiões. Uma pessoa tanto vê quintas com nomes espanhóis em Portugal, como vê arquiteturas que estamos habituados a ver em Portugal do lado de Espanha. As coisas confundem-se um pouco, e mesmo as linguagens. Mas de facto ainda por cima, mais no sul do país, há uma dispersão ainda maior. Uma pessoa consegue andar mesmo muitos quilómetros sem ver sinal de humanidade. Tu pedalaste sempre do lado de cada fronteira, nunca passaste para o outro lado. Mentira. Foste ao lado espanhol? Foi três ou quatro vezes ao lado espanhol. Ok. Uma era absolutamente incontornável. Que é? Na Espanha. É Olivença. Ok. Olivença era Portugal há 500 anos atrás e fez parte do roteiro do Duarte de Armas, foi uma das fortalezas do qual ele fez o levantamento. Ok. Portanto, aí eu tinha mesmo que ir à Espanha. Depois houve outra situação que fui à Espanha, que foi para ir ao Castelo de Noudar, por causa do percurso, da maneira que eu desenhei, que tem ali algo de otimização, não é? Fica no concelho de Barrancos, não é? Ou perto de Barrancos. Exato. Se uma pessoa for de carro a nadar, uma pessoa tem que ir por barrancos e, no fundo, tem que ir por sul e depois subir até nadar e voltar para trás.
mas eu não queria. Essa coisa que eu não gosto muito de fazer quando ando de bicicleta é andar para trás e para a frente, não é? E a minha viagem era de norte para sul, e depois, como eu ando numa bicicleta, não é uma BTT, mas é uma bicicleta que consegue andar em vários terrenos, eu acabo por selecionar outros caminhos que não estão acessíveis a automóveis, e aí fui por Espanha. Ok, portanto, Aí fui por Espanha. um recortezinho que existe ali no nosso território, tu atalhaste caminho, foi? Exato, exatamente. Ok, muito bem. Olha, e conta-me lá, ficaste contente com o que viste? Tu que és posso dizer que és apaixonado pelo livro de armas, pelo livro das fortalezas do Duarte de Armas, ficaste satisfeito com o que viste? Porque imagino que a realidade hoje em dia seja muito diferente daquela retratada no livro das fortalezas, ou não? E se fosse igual também não tinha interesse, não é? Pois. Bastava a ver o livro. Já estava feito. Não, é muito interessante ver as coisas que ficam e as coisas que desaparecem e que ficam diferentes. É um testemunho fantástico do tempo, não é? É uma máquina do tempo. Nós vemos as imagens produzidas há 500 anos atrás, que não são fotografias, ou seja, não são fotografias porque são desenhos, e também não são fotografias porque as perspectivas não são realistas, não são perspectivas cónicas, ópticas, são perspectivas imaginadas que muitas vezes distorcem a realidade para conseguir mostrar vários elementos numa só imagem, não é? E põe às vezes uns elementos mais à frente, outros mais atrás, ou por exemplo, agora estou-me a lembrar do castelo de Albuquerque, em Espanha, que aparece na fortaleza de Ouguela, portuguesa, e o castelo de Albuquerque aparece na imagem plenamente nítido, e eu quando estive na fortaleza de Ouguela pus-me à procura de Albuquerque e depois lá percebi um pontinho na paisagem, uma pequena modificação no Ok. horizonte. Ou seja, Portanto, há 500 anos houve uma pequena batota. Pequena grande. uma enorme batota, Enorme. mas que é perfeitamente legítima, Sim. porque no fundo aquilo não são desenhos de desenho à vista para a disciplina de desenho em belas artes, arquitetura, mas são no fundo documentos que pretendem compilar no mínimo de painéis o máximo de informação. Então há uma série de estratégias para fazer isso acontecer. Muito bem. E depois, se nós nos colocarmos então nesse ponto de vista, conseguimos começar a ver uma série de informações, e depois quando estamos no local também conseguimos fazer as analogias e pronto, acaba por ser muito interessante. Claro. Ok. Fizeste esse confronto entre os desenhos que o Duarte de Armas fez há 500 anos com a realidade hoje, lá no terreno? Alguns castelos Sim. prestei mais atenção, outros estava se calhar demasiado cansado, ou estava muito calor para conseguir estar com essa calma. Pois, porque tu foste na semana mais quente do ano, não é? Em agosto. Apanhaste incêndios, Pedro? Epá, apanhei incêndios, os incêndios apanharam-me a mim. Não, mentira, eu não tive a felicidade de não ver fogo, mas por exemplo, passei num local perto de Sabugal que no dia seguinte vi nas notícias que estava a arder, e fui Ok. verificar ao mapa, e foi precisamente no percurso onde eu passei era onde estava a arder. Ih, Portanto, caramba. ardeu naquele percurso. E depois, por exemplo, em Castelo de Vide, estava a chegar a Castelo de Vide e vejo um helicóptero no ar e começo a ver tudo queimado, e pronto, e de facto sabia que teria havido um incêndio em Castelo de Vide, e soube que tinha sido extinto há menos de 24 horas. Portanto, houve quem disse, e não é totalmente mentira, que andei um bocado a fintar os incêndios. Olha. Mas pronto, nunca me senti com falta de segurança, Sim. porque pronto, onde há fumo há fogo, e neste caso onde há fogo há fumo, não é? E portanto, pronto, nunca me pus em perigo, não é? Muito A bem. segurança em primeiro lugar. Andaste a fintar os incêndios, mas não conseguiste fintar a volta a Portugal. Conta lá isso. Isso foi no Sabugal. Sim. Eu estou a chegar ao Sabugal e para já que estou a chegar e vejo que há ali umas diversões desvios da polícia, e depois começo a ver assim carrinhas e bicicletas e tudo mais, e pronto, e eu rapidamente apercebo que a volta a Portugal vai passar por ali. Tentei não me distrair demasiado, porque pronto, também não era o meu propósito. Fui ao castelo fazer o meu clichê,
E depois o destino seguinte era Penamacor. E a essa altura começa a perceber-me que há carrinhas estacionadas numa subida e tal, e apercebo-me, então de certeza que vai passar aqui o percurso, não é? Então estou a chegar a Penamacor e está lá uma daquelas tarjas enormes, que Ok. era uma meta volante, então fui o primeiro a cortar Foste o a meta. primeiro? E confundiram-te com o corredor ou não? Da volta? Não, mas estava lá um GNR, Ok. ainda deu para rir um bocado. Muito bem, muito bem. Isso foi espetacular. Olha, quantos quilómetros fizeste nesta segunda etapa desta grande viagem que tu fizeste? Esta segunda etapa foi entre o Sabugal e Castro Marim. Quantos quilómetros? Acabaram por ser 900 e poucos. Uau! Estava à espera de fazer Quantos 800. Isto foram 8 dias e meio. 8 dias, digamos. é sempre a andar, carregado. Onde é que ias dormindo, Pedro? Dormia na minha tenda. Ok. Junto aos castelos, onde calhava? Não era junto aos castelos. Havia um castelo em que até poderia fazer isso, Sim. que seria no castelo de Noudar, Aham. porque o castelo de Noudar fica mesmo muito, muito isolado de tudo. Sim. Quase todos os outros castelos, quase, ou mesmo todos os outros castelos estão em povoações ou há povoações associadas. Mas não, eu dormia longe das pessoas, não queria incomodar ninguém. O terreno há muito, não é? E, portanto, é uma questão de procurar um cantinho, já ao fim do dia, e montar a tenda e dormir. E dormir, muito bem. Passou-se tudo bem? Não tiveste nenhum problema, pois não? Não houve. Olha, É assim, os receios existem, uma pessoa está na tenda, ouve barulhos que não está habituado a ouvir, não é? Animais, que animal será este e tal, mas não se passou nada. De manhã estava tudo igual, tal como eu tinha deixado antes de dormir. muito bem. Mas ainda assim, tiveste alguns problemas com a tua bicicleta, não tiveste? Esta volta foi marcada por problemas da bicicleta. Foi, então. Foi um bocado. Ninguém diria. O norte é mais acidentado e exige mais esforço. Sim, mas Se calhar atingiste maiores velocidades no sul e estragaste não. mais a bicicleta. Não. O que aconteceu, Pedro? Não, isto são. É assim, se eu fosse com uma bicicleta nova, com 2 semanas de rodagem, se calhar não tinha acontecido nada, não é? A questão é que o material vai dando de si, não é? E as coisas vão acontecendo, e às vezes também um bocado, pronto, azelice. O primeiro problema foi que fiquei sem ar, completamente sem ar no pneu, o que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, não ofereceria dúvida nenhuma, porque bastaria encher o pneu, mas se estava sem ar é porque tinha furado, portanto seria trocar a câmara de ar. Só que eu estava com um pneu tubeless, que é um... Sim. Portanto, agora nas bicicletas utilizam Sim, este tipo de não pneus. tem câmara de ar, não é? Tem Não um tem líquido câmara lá de ar. dentro, não é? Exato. E o líquido veda o buraquinho. E o pneu tem que estar selado, ele acaba por ficar encostado à pressão ao aro e isso faz com que o ar não saia. Mas o que aconteceu é que eu, na procura um bocado gananciosa de conforto, pus pressão a menos no pneu de trás. Para ele ficar mais fofinho. Exatamente. E ele depois dobrou e... É isso? Isso nunca me tinha acontecido porque eu nunca tinha posto tão pouca pressão, portanto isso foi um erro da minha parte. A questão é que saiu o ar e depois eu com a bomba tentava encher e ele já tinha descolado do aro e então já não enchia outra vez. Então a única hipótese que eu teria seria pôr uma câmara de ar, mas eu não queria gastar a única câmara de ar que tinha numa situação que eu sabia que nem sequer era necessária, porque normalmente a câmara de ar usa-se nesses pneus quando o pneu rasga e é impossível voltar a... Então como é que resolveste isso? Eu sabia que estava perto de uma aldeia, e então fui a pé ainda uns 5 km a tentar não... Isso foi onde? Foi Atalaia, ou seja, entre Castelo Branco e já Vila sei. Velha de Rodão. Atalaia do Campo, será? Só dizia Atalaia na placa. Sei, Atalaia, sei. Só que o problema E então, havia lá alguém com uma câmara de ar para te ajudar? A bicicleta estava pesada, não é? Sim. Eu não queria que a bicicleta fizesse muito peso na roda de trás para o líquido não sair todo. Então tinha que carregar em peso a bicicleta pesada com a bagagem. Foi assim um bocado complicado. E na aldeia estava com esperança. Como são zonas rurais, as pessoas têm máquinas para se desenvencilhar, não é?
Estava com esperança que houvesse alguém com um compressor de ar, que é o que é necessário para voltar a pôr esse tipo Pois. de pneus no sítio, não é? Foi complicado. Primeiro fui falar com um senhor que. Fui falar, não, chamei. Olha, ajuda, ajuda. Mas ele parecia que não me estava a ouvir ou estava a fingir que não me ouvia. Depois lá o apanhei dentro já da sua casa, pedi por ajuda. Ele disse que não tinha nenhum compressor para eu tentar noutra casa. Dirigi-me a essa outra casa, mas entretanto encontrei uma pessoa a regar o jardim, pedi ajuda. Ela disse que não tinha, depois chamou o marido, depois Pois. ficou o marido a outra casa, e depois nessa casa também havia um compressor, mas estava avariado, e depois telefonaram para outra pessoa que Olha, estava vês? nisso em Castelo Branco. Bem, o resultado é que depois Super dessas simpáticas confusões as pessoas. todas, Depois disso tudo, lá apareceu alguém com um compressor. Foi? conseguimos ir a uma casa que emprestaram a chave e lá montámos o compressor e o pneu foi ao lugar e eu nem queria acreditar. Foi um milagre. Foi um milagre, assim, no meio do nada. Então, mas espera lá, se isso foi na Atalaia do Campo, e se ainda na Beira Baixa, isso foi logo para aí no segundo ou terceiro dia? Foi no ou início, logo foi no no primeiro segundo dia? dia. Segundo Foi no dia? segundo dia. Foi logo no segundo dia, foi. Segundo dia. De uma longa viagem, então, de vários dias pela fronteira portuguesa em busca das fortificações retratadas no livro das Fortalezas do Duarte de Armas. Estamos à conversa com o arquiteto Pedro Varela. Pedro, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Pedro Varela, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, desta ou de outras, e que seja especial? Tenho. Mas Então conta. de viagens mais antigas. Uhum. Cadernos. Ai, trazes cadernos. Cadernos em que Cadernos que é que- escrevia e desenhava. Aham. Um caderninho preto, tipo Moleskine, né? Ok. Em que desenhava e escrevia uma espécie de diário, não é? Uhum. Um registro. Quantos tens? Deve ter bem uns 4 ou 5. Todos cheios de desenhos e rabiscos e notas, é isso? Os telemóveis tiraram-me isso. Tiraram. Já não Não escreves? sei. Não, assim, em viagem não. Agora uma pessoa Oh. escreve para as redes sociais, escreve Pois. logo em direto, não é? E a coisa perde um pouco a piada. Mas, não sei, sou uma vítima dos tempos, talvez. Não és nada, não és nada. Bem, volta lá ao analógico e volta lá para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Esta semana com o arquiteto Pedro Varela. Fazemos aqui a habitual pausa, regressamos já a seguir. E estamos de regresso. Esta semana, nas conversas do Fim do Mundo, recebo o viajante Pedro Varela, arquiteto que gosta de viagens de bicicleta, história e arquitetura e que realizou uma longa viagem pela fronteira terrestre portuguesa, desde Caminha a Castro Marim, inspirado pelo livro das Fortalezas do século XVI, escrito pelo desenhador Duarte de Armas, desenhador ao serviço do rei Dom Manuel. Pedro, já falaste um pouco aqui tu fizeste esta viagem ao longo da fronteira em 2 tiradas, portanto fizeste primeiro Caminha Sabugal e depois Sabugal Castro Marim. Esta última parte foi feita este verão, já falaste um pouco sobre ela. Qual é a maior dificuldade de fazer uma viagem destas de bicicleta? É o calor, é a solidão, é a nossa geografia? Diz lá, Pedro. Eu acho que pessoas diferentes terão dificuldades diferentes, portanto só posso dizer o meu caso, não é? Para mim a dificuldade é uma dificuldade constante, mas que não é um grande problema em si, que é a logística, é estar sempre a planear tudo, estar sempre a pensar onde é que eu vou comer a seguir, onde é que eu vou agora arranjar água, gasto esta água, ou tiro a comida do saco e ponho à frente. Portanto, há ali sempre uma... Isso ganha maior relevância quanto mais isolado é o percurso que tu vais realizar, não é? Porque eu imagino que tenhas pedalado durante muitas horas sem ver ninguém, sem contactar com ninguém, não é? Ao longo da fronteira portuguesa. Sim, esse muitas horas não posso dizer que seja assim tão verdade. Ok. Ou seja,
É assim, eu se calhar posso pedalar 2 ou 3 horas sem de facto duas, Ver três viva horas alma. sem falar com ninguém, Uhum. pronto. Mas é que o nosso Portugal e Espanha são sítios que acabam por ser até bastante populosos, não é? Ou seja, há sempre uma aldeia, há sempre uma vila Hum. e portanto isto não é assim tão desértico, não é? Não é propriamente o Atlas em Marrocos ou ir para a Mongólia. Sim. Portanto, Há sempre alguém, não é? há sempre alguém, acaba por haver água, fontes Uhum. e também, ou seja, ali uma janela. Por exemplo, eu nestas viagens, pronto, tento pautar-me um pouco por uma espécie de liberdade, não é? Não estar tão sujeito aos horários da vida normal, mas, por exemplo, dá jeito a almoçar à hora do almoço, porque é a hora de maior calor e uma pessoa refugia-se do sol. Uhum. E nessa hora de maior calor, que poderíamos dizer que é, sei lá, do meio-dia às 2 da tarde, é quase garantido que nessa janela irei passar num sítio qualquer em que haja um sítio para comer. Ora, acho que isso já diz um pouco que pronto, que há aqui alguma segurança nesta parte da Da alimentação. É claro que é alimentação. preciso ir pensando, é ir Uhum. pensando, não é? Ou Uhum. seja, já são 11h30, eu começo a pensar onde é que irei parar, onde é que dá jeito de parar, para prevenir qualquer. Porque, por exemplo, né, houve um local em Terena que eu estava a planear comer num sítio e cheguei lá e estavam todas as mesas vazias com uma plaquinha a dizer reservado e não me deixaram mesmo comer lá. Então Ui. depois tive que pedalar mais 5 km e fazer mais uma boa subida para ir comer a Ui, outro caramba. restaurante. Senão já chegaria para aí às 2 da tarde a Monsaraz e Monsaraz é muito turístico, se Pois. calhar não ia ter nenhuma garantia de comer lá, portanto há sempre aqui uma parte logística. Eu diria que essa é a maior dificuldade. É a maior É claro que, dificuldade. é claro que as pessoas quando me ouvem falar nesta viagem, ei, tantos quilómetros e tu aguentaste e as pernas e tal, isto, se eu não aguentasse Hum. fazia menos quilómetros por dia, não é? Pois. Portanto, isto é tudo relativo. Uma Sim, pessoa então tem que ser- fizeste 900 quilómetros, não é? Dividir por 8 dá 100 e picos por dia. Também não é assim nada de extraordinário, não é? Há ali 50 de manhã, 50 à tarde. Pronto, está feito. É, Principalmente porque eu começo a pedalar muito muito cedo. cedo. Pois. Às 7 da manhã já estou a pedalar, Uhum. às 6, depois arrumar tudo, às 7 já estou a pedalar e costumo pedalar até às 7h30 ou Ah, 8 da ok. noite. Ah, então vais ali nas calmas. Depois paro para almoçar, paro para eventualmente para jantar, visitar os castelos, lanchar, portanto há muitas paragens pelo caminho também. Uhum. Uhum. E de facto não estou em nenhuma corrida, não é? Isso, exatamente. Olha, Pedro, esta viagem foi inspirada no livro das Fortalezas, nesse tal livro do século XVI. Como é que tu descobriste este livro? Como é que. É assim, eu na Faculdade de Arquitetura Ah, ok. acaba por ser um ambiente de conhecimento, Uhum. Foi não aí, é? foi aí que tomaste contacto com este livro. Mas percebeste logo que era uma boa inspiração para uma grande viagem de bicicleta? Não, quando Não. eu o conheci, eu não sei, já não sei dizer quando é que eu conheci, Sim. eu nem sei dizer, é assim, eu acho que nem todos os arquitetos estão conscientes que existe este livro, mas provavelmente todos os arquitetos que gostam de história da arquitetura ou historiadores que gostam de história medieval sabem que ele existe, Uhum. porque é bastante incontornável e de facto eu também em muitas aldeias e vilas e até restaurantes onde passei havia reproduções dos desenhos do Duarte Armas, é uma coisa bastante Ah, ok. conhecida. É uma coisa bastante conhecida. E Uhum. então, quando eu tomei contato pela primeira vez, simplesmente achei fantástico as representações, ponto final. Pois. Pronto. A questão é que há 2 anos atrás, quando me lembrei de pedalar pela raia, o meu cérebro fez esta interseção, não é? Mas na Há um raia livro, existem. há um Na livro. raia, a raia é precisamente onde estão os castelos do Duarte de Exato. Armas. Pimba. E E acendeu-se uma então luzinha dentro de ti. é fazer o itinerário. É a fazer. Muito bem. Portanto, fizeste então este ano Sabugal Castro Marim. Como é que foi Caminha Sabugal? Imagino que muito duro, não? Portanto, a proporção entre acumulado e quilómetros é maior, né? Portanto, há mais acumulado do Sobe-se que o muito, não que é? Muito mais o acumulado, portanto, é a soma de todos os metros que uma pessoa sobe sobe. Aham. num dia, né? Sobe-se mais, quer dizer, não há dúvida que subi muito mais, porque, quer dizer, para já,
Melgaço, para Castro Laboreiro, tem logo que subir lá a Serra da Peneda toda. Depois uma pessoa desce para o Rio Lima, depois tem que sair do Rio Lima e subir aquilo tudo em direção a Torém e Pitões das Júnias. Isso. Depois, uma pessoa desce ao Tâmega, em Chaves, e tem que voltar a subir tudo lá para cima outra vez. E é sempre assim, não é? Uhum. Para não falar do Douro. Porque subir o Douro é sempre também um trabalho, não é? Portanto, teve essa componente. Mas se eu me quiser referir ao que mais me impressionou nessa primeira parte da viagem, foi mesmo o facto de ser a primeira viagem que fiz em autonomia e a dormir assim sozinho e adorei, foi assim uma experiência fantástica. Há muitas diferenças entre as fortalezas que se encontram no norte do país e ali na região centro e depois as fortalezas que encontramos na região centro-sul, Pedro. Assim, eu diria que o que muda mais são os materiais de construção. Os materiais. Para o sul, uma pessoa começa a ver muito xisto mesmo. No norte é mais granito. Mas isto eu quase que poderia classificar assim as fortalezas. O livro chama-se Livro das Fortalezas, mas nós hoje em dia chamamos castelos. Isso. Até porque costumamos reservar a palavra fortalezas para as fortalezas mais seiscentistas, que têm os baluartes e todos aqueles planos inclinados. E então há castelos que se mantêm mais ou menos como foram representados, como é o caso do Alandroal, por exemplo. Depois há muitos castelos que foram dotados da tal fortaleza seiscentista, ficaram com uma espécie de saia à volta, como o Lindoso, e depois há outros castelos que foram quase transformados. Por exemplo, Monção já só tem as muralhas seiscentistas, praticamente. Seiscentistas, setecentistas, com os baluartes já não se vê o castelo medieval. E depois há aqueles casos lixados que é quando já não há castelo nenhum para ver. Então houve sítios que eu fui lá sim. a picar o ponto, basicamente, porque não havia nada para ver. Pois. Havia o castelo junto a Sendim, Monte Alegre, que é só um monte de pedras arredondadas e, portanto, sabe-se que era ali o castelo. Mas depois há outro. Diz. Há outro? Há outro que é ao pé de Torém, que neste momento fica em Espanha, que é o castelo de Picote, acho que é Picote, que tem um penedo muito grande, uma pessoa pode mais ou menos escalar até lá acima, e lá em cima, nesse penedo grande, estão escavadas algumas fundações que se percebe que assentavam ali algumas paredes. E é esse o único vestígio de castelo que há lá, Caramba. por exemplo. Foram destruídos em que circunstâncias? Invasões francesas? Não. Não, neste caso específico, a maior parte das vezes eles perdem a função militar, porque a geopolítica muda, e depois os materiais são reutilizados. É o que costuma acontecer. Mas isso também, por exemplo, em Salvaterra do Extremo, na Beira Baixa, pronto, já ao pé do Alentejo, também não havia castelo para ver. Não havia castelo para ver. Portanto, Valouro, esse livro das fortalezas do Duarte de Armas. E não é só para nós, para portugueses, também para a história da Europa em geral, porque há muito pouca documentação com tanta qualidade deste tempo. É um caso bastante inédito, por acaso. Ok, engraçado, muito bem. Podemos dizer que és apaixonado por castelos, Pedro? Mais ou menos. Bem, gosto muito de entusiasta, é isso? Gosto muito de história e de arquitetura. Gosto muito. Quem me conhece, se calhar dirá que eu até gosto mais de igrejas. É? Então agora terás que desenhar um percurso para ver igrejas, Pedro. Já estás a pensar nisso? Há temáticas. Há temáticas, muito bem. Isso, na verdade, o que disseste agora Sim. é muito interessante, porque eu muitas vezes vou mesmo à procura de temáticas para fazer percursos. Eu já tenho feito alguns percursos, por exemplo, que andam
a passar em pontes medievais e romanas aqui no norte de Portugal. Então uma pessoa escolhe ali uma série de pontes e depois a traçar caminhos entre elas e acaba por desenhar um percurso interessante e ver coisas bonitas. Ok, isso é giro. Portanto, organizas, montas percursos com alguma coerência temática, é isso? E pronto, é à volta do meu interesse, não é? Pode haver quem tenha outros interesses, não é? Sei lá, de restaurantes, ou praias fluviais, ou miradouros. Isso. É assim. Nada disso te interessa. Tu queres é castelos e igrejas. Muito bem. Castelo já está feito, igrejas virá a seguir. Mas tu és um entusiasta também da bicicleta, já realizaste algumas viagens grandes, enfim, o clássico Caminhos de Santiago. Eu digo clássico, mas o teu não teve nada de clássico, porque começou na Guarda. Isso Caramba, foi, grande isso volta. foi, isso foi um dos, o segundo caminho de Santiago que fiz. Eu já fiz para aí seis. Ah, uau! Já fiz seis, porque, quer dizer, há muitas estradas para Santiago, no Sim, fundo. E a vantagem de fazer um caminho de Santiago é que acaba sempre por haver assim, algum apoio logístico no território e facilita a coisa. Mas essa viagem que fiz a partir da Guarda já foi em 2004 com um bom amigo meu, Tiago Oliveira. Ahm, Fomos assim mesmo à aventura. Arranjámos umas cartas militares, na altura uhum, não havia GPS, uhum. e a ideia até era ainda mais interessante. Um dia ainda Conta, faço isso. conta Que lá. era partir da Ponta de São Vicente, no Algarve, portanto, o Uhum, extremo sul poente de Portugal, que é uma espécie de fim do mundo, não é? E ir uhum. até o outro fim do mundo, que é Finisterra, junto a Santiago de Compostela, passando por Uau. Santiago de Compostela. Mas depois acabámos por perceber que não tínhamos calendário e encurtámos a viagem e partimos então da Guarda e fomos por aí traçando um caminho de Santiago ad hoc, feito no momento, Aham. com algumas peripécias pelo meio. E depois, quando passamos em Chaves, de Chaves para Verim, aí de repente começaram a aparecer setas amarelas e de repente estávamos noutro mundo, toda uma logística já montada, porque Pois, Espanha está muito mais adiantada em relação a isto do que Portugal. pois, Neste pois. momento, agora em Portugal já há bastante, já Já há está tudo bastantes coisas. marcado, não é? Mas vocês foram inventar, portanto, iam preparados para tudo, não é? Fomos invenção. Por exemplo, levámos tenda Sim. para acampar Uhum. e mas nunca usámos, que sempre conseguimos apoio logístico na altura de câmaras municipais ou corporações de bombeiros, deixavam-nos dormir nas suas instalações. E depois, quando chegámos à Espanha, como sabíamos que íamos ter albergues em Chaves, pegámos na tenda, que era bastante pesada, não era nada dessas coisas levezinhas cá agora, e despachámos-la de correio para o Porto, para ficar com as Ah, bicicletas mais ok. leves. Muito bem. Foram à confiança. Vamos ter sítio para dormir Não, daqui em diante. E há, não é? Há uma rede sim, bem sim. montada. Os Caminhos de Santiago Aliás, é uma boa experiência e é um bom batismo para quem quer iniciar-se nesta coisa de voltas de bicicleta, viajar. porque há muito apoio, não é? E há muita logística e é um caminho muito, Ou, muito ou a friendly, pé. não é, Pedro? Ou a pé, que lá está. Nós Ou caminhos a de pé, Santiago sim. são feitos para andar a pé, não é? Isto Exato. da bicicleta é um bónus, É um diria bónus. eu. Muito Mas sim, bem. mas é uma boa maneira de iniciar, de facto. Exatamente, e é por aí que começam muitos viajantes. Olha, isto, o tempo voa, Pedro, vamos fazer check-out. Tenho pena. Olha, vou pedir-te para completares as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre. Vai sempre um creme precioso para eliminar a fricção do Para corpo proteger com o aquelas selim. partes que estão sempre em contacto com o selim, não é? É muito importante. Muito importante, dá muito conforto. São muitas horas em cima da bicicleta, não é? Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje. Ah, de bicicleta ou sem ser de bicicleta? Sem ser de bicicleta ou de bicicleta, conta lá.
Epá, de bicicleta acho que foi mesmo esta que fiz este verão. Uhum. Mecanicamente Sabu- houve ali alguns problemas. Sabugal, Castro Castro Marim, Marim. não é? O pneu Sim, sim. e também um desviador, não foi? É, o desviador, a mudança da bicicleta, houve ali momentos que eu ainda pensei que haveria uma hipótese de eu não conseguir acabar a viagem, de ficar ali apiado, Pois. mas conseguiram-se encontrar ali uns ingredientes, Uhum. umas alquimias de perlim-pim-pim e com a boa vontade de muita gente. Improvisaste um desviador Consegui. para teres mudanças para subir, não é? E É. para descer. Olha, o carimbo de passaporte é o visto mais difícil de obter? Epá, nunca tive problemas com isso. Não? Sempre a Sempre, andar. Olha, sempre andei. a recordação de viagem mais cara? Epá, fui uma vez à Noruega, aquilo correu muito mal. Então, Era tudo muito caro. E também tivemos problemas com o carro e furamos pneus e tivemos que pagar pneus. e caramba! Portanto, Foi tudo muito deixaste lá o cor e subsídio de cabelo. férias e o subsídio de Natal de 4 anos. Foi a refeição mais estranha. Qual foi? Ah, a refeição mais estranha? Epá, isso se calhar uma coisa um durian em Singapura. O que é isso? Durian é um fruto mal cheiroso que eles têm lá. O mais parecido que eu consigo fazer analogia com Portugal é, imagina um queijo da Serra da Estrela Aham. ou de Nisa que cheira muito mal, mas que depois é saboroso. Eles têm lá um fruto que é a mesma coisa, é um fruto que é proibido de ser transportado em público e nas estações de metro, porque cheira, não, eles têm lá um sinal mesmo com aquele círculo vermelho e proibido, é muito curioso. Ok. E o fruto também é esteticamente muito apelativo, porque é assim todo espinhoso, é muito engraçado. Mas depois é assim, é uma delicacy, não é? Assim, é uma coisa muito especial Aham. e que não é assim tão barata e que é muito apreciada. Ok. Portanto, sim, acho que preenche essa categoria. Ok. E foi um almoço, foi uma refeição só em português Durian? é durião. Durião, pois nunca vi em português. Estou a ver aqui na Na, Wikipédia. Pelo menos é o que a sim. Wikipédia diz. Diz durião, Na altura fomos comer muito encontrada no Oriente. quase como se fosse um gelado, não é? Ah, Assim, ok. é uma coisa que se come, pronto, fora da Ok. refeição. A evitar, então. Gostava Cheirar, pelo de menos. cheirar. Gostava de viajar com Pedro. Uh, que gostava de viajar com. Epá, não sei. Com mais Eu tempo, é diria. isso? Olha o tempo, exato. Muito bem, pronto. Com mais tempo para fazer as grandes voltas de bicicleta, quem sabe a fronteira terrestre de uma tirada só, ou muitos dias É isto. a descobrir Caminhos, pontos caminhos não medievais faltam. e igrejas antigas, não é? Caminhos não faltam. O que interessa é ter vontade e tempo e possibilidade É verdade. e aproveitar a vida. E perninhas, Pronto, a saúde, não claro é? está, não é? Perninhas para subir. Olha, Pedro, boas viagens na tua bicicleta. Tem nome a tua bicicleta, by the way? Esta tem, a outra também tem. Como é que se chama? Esta é a Gravelstein. Gravelstein, foi com ela que fizeste então essa viagem pela fronteira de Portugal, foi? Foi. Muito bem. Olha, chegámos ao fim. Música. O que é que escolheste, Pedro? Pá, não pode ser outra, só pode ser a Bicycle Race dos Queen. Ah, muito bem, porque é uma oda à bicicleta, não é? Exato. Olha, Pedro Varela, foi um gosto. Agradeço-te uma vez mais. Muito obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo. Partilhar Obrigado. essa tua viagem pela fronteira terrestre portuguesa a procurar os castelos ou fortalezas do Duarte de Armas. Até à próxima, obrigado. Obrigado, até breve. Os Queen a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Say Rose, say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah.
Say, wait a minute. Hot dog! Say, cool man, I don't want to be the president of America. Say, smile. Say, cheese. Cartier. Say, please. Income tax.